bloqueio do nervo ciático por abordagem poplítea é um dos bloqueios do membro inferior mais frequentemente realizados. Este oferece uma cobertura excelente da perna, pé e tornozelo e faz parte do conjunto dos bloqueios do plano A. O nervo ciático origina-se do plexo lombo-sagrado e desce pela parte posterior da coxa profundamente aos músculos isquiotibiais. Ao entrar na fossa poplítea, vários centímetros acima da prega poplítea, separa-se em dois ramos principais, o nervo tibial e o nervo peroneal comum. O nervo tibial situa-se imediatamente superficial à artéria e veia poplíteas na fossa poplítea. O nervo ciático e os seus dois ramos são cobertos por uma bainha resistente e membranosa que fornece um mecanismo para o nervo deslizar para a frente e para trás, conforme as articulações do joelho e da anca se fletem e se estendem. Esta é chamada de bainha paraneural ou circuneural. Notem que se ramifica juntamente com o nervo para espelhar a anatomia. É importante entender que a bainha não faz parte do nervo, como o epineuro. Aqui vemos o nervo tibial, maior, e o nervo peroneal comum, mais pequeno, delimitados pela bainha paraneural. Cada nervo tem o seu próprio epineuro individual e, portanto, colocar uma agulha dentro da bainha, mas fora dos nervos propriamente ditos, digamos aqui, não representa uma injeção intraneural. A bainha paraneural é uma barreira de difusão, o que significa que, ao contrário da bainha do plexo braquial, o anestésico local não a atravessa muito bem. Se o anestésico local não estiver dentro da bainha, teremos um início lento e um bloqueio fraco. Por outro lado, o anestésico local, colocado dentro da bainha, garantirá um bloqueio denso e completo. Encontrar o local certo para fazer o bloqueio é importante para garantir a eficácia e evitar lesões nervosas. Vamos imaginar que o tronco desta figura é o nosso nervo ciático e as pernas são os dois ramos. As calças representam a bainha paraneural. Se imaginarmos aqui, os nervos estão tão próximos que parecem quase um grande nervo. Seria um desafio inserir uma agulha na bainha paraneural e ao mesmo tempo evitar empalar as estruturas nervosas. Não é um bom local para realizar o bloqueio. Por outro lado, a localização distal encontra ambos os ramos bastante separados e cada ramo agora tem a sua própria bainha paraneural. O anestésico local colocado entre eles não se expressaria bem pela bainha e acabaríamos com um bloqueio lento e pobre. Queríamos estar aqui, no ponto em que os nervos se separam, mas antes da bainha se separar. Este é um alvo bom e seguro para apontar. O bloqueio ciático poplíteo pode ser realizado em várias posições. Preferimos lateral, pois oferece boa ergonomia. A sonda é posicionada na fossa poplítea e deslizada proximalmente até que a imagem ideal se apresente. A agulha é então avançada de lateral para medial. Existem dois tipos de pessoas, aquelas que ficam atrás do doente e empurram com a sonda e aquelas que ficam à frente do doente e puxam. Apesar de algum debate entre os que empurram e os que puxam, é uma preferência estritamente pessoal. Em situações de trauma em que os doentes não toleram o decúbito lateral, realizamos o bloqueio em decúbito dorsal com a perna elevada com alguns lençóis, apenas o suficiente para colocar a sonda sob a fossa poplítea. Notem que a imagem será idêntica à abordagem lateral. Aqui vemos a imagem típica de quando a sonda é colocada na fossa poplítea. Um bom ponto de referência para começar é a artéria poplítea, que é mais superficial, bem na zona da prega. Superficial a isso está a veia, que geralmente colapsa pela pressão da sonda. Assim, vemos um nervo tibial que se parece com uma bolacha de pitas de chocolate, matriz hiperecoica com as pitas fasciculares escuras. Nesta localização, o nervo peroneal pode estar separado por 1 a 2 cm, mas em geral pode ser encontrado mais lateral e superficial do que o nervo tibial. O scanning dinâmico é a chave para identificar os dois nervos. Se deslizarmos a sonda proximal e distalmente ao longo da parte posterior da coxa distal, os nervos parecem unir-se e separar-se. Isso torna-os mais fáceis de distinguir do fundo. Agora o objetivo é escolher um local onde se começam a separar, deixando um pequeno espaço entre eles para a agulha. Uma agulha é avançada em plano de lateral para medial. Observem que entramos na imagem a cerca de 2 cm de profundidade. Isto é para que a trajetória não passe sobre o nervo peroneal no caminho até ao alvo. Apontando a agulha ao espaço entre os dois nervos, aplica-se pressão na bainha paraneural e a agulha avança gradualmente. Cuidado para não atravessar nenhum dos nervos. Às vezes a bainha pode ser muito antes da agulha conseguir passar por ela. Uma injeção teste mostra a dispersão de anestésico local fora da bainha. Ainda não chegamos lá. Muitas vezes há um avanço súbito quando a agulha passa pela bainha. Retiramos a ponta da agulha até que pareça estar entre os nervos. Desta vez, a injeção parece bem. Vemos os dois nervos separarem-se e o nervo tibial a ser esculpido pelo anestésico local. O nosso objetivo é colocar 20 a 30 ml numa administração. Nenhum redirecionamento é necessário. Ocasionalmente, parece que apenas um nervo está a ser rodeado. Não se preocupem. Lembrem-se da analogia das calças. Se estivermos bem posicionados, o volume irá aumentar e em seguida descer pelo outro lado. Após terminar a injeção, podemos percorrer distalmente para confirmar se há de facto preenchimento com anestésico local em ambas as pernas das calças.
Este bloqueio fornece anestesia ou analgesia completa para o osso, músculo e pele da perna, tornozelo e pé, com exceção da pele e pequena contribuição óssea no tornozelo medial fornecida pelo nervo safeno. Usamos este bloqueio por rotina para grandes cirurgias do pé e tornozelo, reparação de fratura de tornozelo, álbuns valgos e, ocasionalmente, para fratura da tíbia. É uma excelente opção para amputação abaixo do joelho ou transmetastársica. Se a cirurgia envolver qualquer parte do maléolo medial ou a pele que o recobre, será necessário suplementar com um bloqueio do nervo safeno no canal dos adutores. Aqui estão algumas dicas para o bloqueio do nervo ciático poplíteo. Em primeiro lugar, se os nervos tibial e peroneal não estão bem definidos na imagem, a dorsiflexão e flexão plantar do tornozelo geralmente fazem com que os nervos pareçam dançar. Isto funciona tanto com flexão ativa quanto passiva, por isso o doente não precisa de ser colaborante para o fazermos. Há situações em que a abordagem em decúbito ventral, out of plane, é conveniente. Existem dados que mostram que os catetas não se deslocam tão facilmente quando se aproximam da bainha por este ângulo em comparação com a abordagem lateral. Começamos com a mesma imagem, uma agulha out of plane. Assim como uma punção vascular out of plane, podemos estimar rapidamente o caminho da agulha pela deformação do tecido e apontar com segurança para o ponto entre os dois nervos. Embora não se veja a agulha muito bem, podemos usar a hidrolocalização com soro para nos dar segurança enquanto esta avança. Por fim, o bloqueio ciático poplíteo lateral é um dos bloqueios periféricos mais arriscados que fazemos do ponto de vista da lesão nervosa. Isso pode ocorrer porque o nervo peroneal comum não se vê e a agulha entra acidentalmente em contacto com ele no seu trajeto. Sabemos que o peroneal comum geralmente compreende 2 a 3 grandes fascículos, em vez de uma dúzia ou mais fascículos menores, o que pode predispor a lesões mecânicas devido à relativa falta de amortecimento epineural. A estimulação nervosa é um complemento útil para este bloqueio que pode fornecer um aviso precoce de contacto acidental agulha-nervo.